Êxodo capítulo 2, versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: sucedeu naqueles dias, havendo crescido Moisés, foi ao encontro dos seus irmãos e atentou para o seu duro trabalho, e viu quando um egípcio o golpeava um hebreu, um de seus irmãos, dos filhos de Israel. Então olhou a outro lado, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Eu quero que você repita comigo, só a parte A do versículo 11, que diz assim: sucedeu naqueles dias, havendo crescido Moisés. Sucedeu naqueles dias, havendo crescido Moisés. Amados, a palavra nessa versão é crescido. Na versão do hebraico, naqueles dias, sendo Moisés já homem. Na corrigida fiel, sendo Moisés homem. Na linguagem de hoje, homem feito. Na King James atualizada, adulto. O que a palavra está dizendo? Está dizendo que nesses dias, Moisés cresceu. Nesses dias, Moisés está grande. Nesses dias, Moisés está dentro do palácio. Nesses dias, Moisés tem aplausos. Nesses dias, Moisés, quando vem, as pessoas têm que abrir para ele passar. Nesses dias, Moisés está crescido, está grande na terra. Aqui está dizendo da estrutura. Só que eu quero dizer, na verdade, aonde ele chega e ele é grande. Porque às vezes a gente cresce na estrutura, mas em muitas situações na nossa vida, a gente não desenvolveu, não cresceu. Aqui Moisés é grande, e isso é muito interessante, porque nem sempre Moisés foi um homem grande na terra. Você sabe como Moisés nasceu. Moisés nasceu no momento onde havia um decreto de morte. Moisés nasceu num tempo de morte. Moisés nasceu num tempo onde havia angústias, dores, perseguições, inveja, trapaça, tramóia. Então quer dizer que ele nasceu nessa situação. E hoje ele está grande. É que você está em meias perseguições e luta e não entende que hoje o cenário é esse, mas amanhã o cenário vai ser outro. O cenário vai ser de você grande, de você em palácio, de você um homem aonde as pessoas respeitam. Então entenda que só nasce no momento de muita angústia aquele que o céu tem um grande propósito. Se em volta da sua vida é tudo perdido, você olha o cenário e diz assim: não tem nada para sair daqui. É aí que parece que Deus quer escrever uma grande história. É aí que parece que Deus desce para se apresentar. Entenda, a pressão que você sofre hoje já mostra o que você vai ser amanhã. A luta que tu tem coragem de enfrentar hoje mostra o que Deus vai fazer com você amanhã. Então aguenta.
Aguenta a pressão, aguenta. Menina, você aguenta. Amados, tem uma palavra na Bíblia que me chama muita atenção. Eu escrevi ela no meu primeiro livro, que é Jeremias capítulo 12, versículo 5. E a gente cita esse versículo e a gente não entende o contexto desse versículo. A Bíblia vai dizer assim: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como competirá com os que vão a cavalo? Se então somente em terra de paz você está confiado, o que fará as enchentes do Jordão? Amados, o contexto não é aqui. Isso aqui é uma resposta de Deus para Jeremias. O texto começa com Jeremias questionando Deus. O texto começa Jeremias não aguentando a pressão do dia de hoje. A Bíblia vai dizer no versículo 1 assim: justo é tu, ó Deus, para o que contenta contigo. Ele está dizendo, tu és justo. Contudo, eu falo de justiça em tua presença. Porque prospera os ímpios em seu caminho, e tem abundância todos os que cometem iniquidades em segredo. Jeremias está falando assim: olha, vamos conversar sobre justiça, porque o Senhor é Deus de justiça. Mas eu quero falar um pouquinho para o Senhor. É como se ele quisesse ensinar a Deus o que é justiça. Aí ele está dizendo, como é que pode gente que comete iniquidade em segredo estar vivendo em abundância? Como é que pode gente andando errado se dando bem? Jeremias começa a falar no versículo 2, tu os plantaste e se agarraram em suas raízes. Eles crescem e também produzem frutos. Você consegue entender a revolta de Jeremias? Jeremias está dizendo assim, eles têm abundância, eles estão plantados, eles têm raízes. Como pode? Ele está dizendo, o senhor não acha que o senhor tem que se meter nisso aí, não? Aí ele continua falando assim, tu está próximo da boca deles, mas longe das suas entranhas. Em outras versões, no coração. Ele está dizendo, eles falam do Senhor pela boca, mas as atitudes e a vida deles não condiz com isso. Aí ele está questionando, porque a gente questiona, amado. Questiona principalmente nos momentos de luta, como Moisés nasceu. Aí a Bíblia vai dizer que Deus fala para ele, se te fadigas, você está fadigado de ver isso aí? Correndo com homens que vão a pé. Como você competirá com cavalos? Amados, em Eclesiastes capítulo 10, versículo 7, a Bíblia vai dizer assim, ó, tenho visto servos montados a cavalo e príncipes andando a pé. Você sabe o que o Eclesiastes está dizendo? Está dizendo assim, ó, o comum é os homens grandes andar a cavalo e servos andar a pé. Mas eu também vi coisas diferentes. É o que Deus está falando para Jeremias. Jeremias, você está fadigado com esses profetas aí que estão batendo de frente com você. Eles são de igual para igual. Jeremias, tu está fadigado. Como é que eu vou te infiltrar entre os príncipes? Jeremias, tu está parando só porque está vendo os erros, as coisas erradas no meio dos pequenos. Ah, Jeremias, se você não aguenta, eu não posso te botar aonde eu quero te botar. Jeremias, se tu te fadigas correndo com homens que vão a pé, Jeremias, quando tu vê o que rola lá dentro, Jeremias, tu vai morrer aí, Jeremias. Tu tem que escolher. Você consegue entender? Deus está mandando você escolher. Ou você toma posição, Jeremias. Jeremias,
Se você não está aguentando, murmurando, reclamando, me questionando, eu não vou poder botar onde eu quero botar você, Jeremias.